Muito bem, vamos abrir essa edição do Jornal da Manhã. Notícia desta madrugada: explosões são ouvidas em Caracas, capital da Venezuela. Na madrugada deste sábado, o governo de Nicolás Maduro denuncia agressão militar dos Estados Unidos. E vamos justamente agora aos Estados Unidos conversar ao vivo com Eliseu Caetano, que tem todos os detalhes. Seja muito bem-vindo, Eliseu. Bom dia. Oi, Matos. Oi, Patrícia. Muito bom dia para vocês e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, nesse momento aqui na costa leste americana, 4 horas da manhã com 1 minuto. Temperatura de momento no sul da Flórida na casa dos 11 graus Celsius. Início de uma manhã gelada aqui no sul da Flórida, aliás, de onde a nossa equipe de reportagem está baseada e também de onde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está passando o final de semana. Porque de quinta a domingo, Donald Trump despacha em um anexo em sua mansão em Mar-a-Lago. E é daqui, de Mar-a-Lago, no sul da Flórida, que Donald Trump deu essa ordem para que a Venezuela fosse bombardeada. Eram por volta das 2 horas da manhã pelo horário local daqui dos Estados Unidos, portanto 4 horas da manhã pelo horário aí de Brasília, quando pelo menos 7 explosões foram ouvidas na capital venezuelana, Caracas, acompanhadas pelo som de aeronaves voando a baixa altitude. Moradores relataram na internet estrondos fortes, fumaça subindo próximo às bases militares e até apagões em várias áreas ao sul da cidade, levando muitos moradores a correrem para as ruas em choque e também em pânico. Até o momento, o governo venezuelano não divulgou uma nota oficial confirmando os ataques. Essa confirmação por parte do regime de Nicolás Maduro ainda é aguardada. Tanto o Pentágono quanto a Casa Branca também mantêm silêncio nesta madrugada sobre essa ocorrência. Esse episódio ocorre nesse momento de tensões militares e tensões políticas muito elevadas entre os Estados Unidos e a Venezuela, com esse histórico recente de pelo menos 4 meses de operações americanas no Mar do Caribe e também no Mar do Pacífico, que, segundo o Washington, seriam motivadas pelo narcotráfico. Nos últimos dias, nós acompanhamos aqui na programação da Jovem Pan relatos de ataques realizados pela CIA e também pelas forças dos Estados Unidos contra instalações na costa venezuelana, em locais suspeitos aí de serem usados por cartéis e traficantes, o que só intensificou ainda mais essa crise. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, reforço aqui, ainda não se pronunciou oficialmente, publicamente, sobre as explosões dessa madrugada, mas anteriormente ele criticou a pressão americana e ao longo dos últimos dias tem defendido muito a disposição de Caracas para negociações sobre o combate ao tráfico de drogas, mesmo em meio a essas acusações, multas com Washington. A gente reforça que essa situação ainda está em desenvolvimento, as autoridades internacionais, as organizações internacionais estão também acompanhando essa situação que segue ao longo dessa madrugada. No início da manhã deste sábado, vários aviões seguem sendo avistados e com registros já disponíveis, tanto na internet quanto em diversas agências de notícias. A gente já conseguiu confirmar algumas informações, como, por exemplo, a Força Aérea dos Estados Unidos, Matos e Patrícia, desativou agora há pouco todos os transponders dos aviões. O que isso significa? Que desde as 2 horas da manhã de hoje, pelo horário local dos Estados Unidos, 4 horas da manhã pelo horário de Brasília, nenhum dos voos militares dos Estados Unidos pode ser visualizado através desses radares que estão disponíveis aí na internet. O que a gente também pega agora de atualização, então, é um breaking news. Dentro do breaking news é uma informação de momento, 4 horas da manhã, 5 minutos na costa leste americana, declaração da Venezuela. Temos uma nota oficial da Venezuela nesse momento. A República Bolivariana da Venezuela rejeita e repudia e denuncia perante a comunidade internacional a gravíssima agressão militar perpetrada pelo atual governo dos Estados Unidos da América contra o território e a população venezuelana nas áreas civis e militares da cidade de Caracas, capital da República, e também nos estados de Miranda,
Aragua e La Guaira. A nota oficial ainda diz que o governo bolivariano convoca todas as forças sociais e políticas do país a ativar os planos de mobilização e repudiar isso que eles chamam de ataque imperialista. A nota segue: o povo da Venezuela e sua Força Armada Nacional, em perfeita fusão popular e militar policial, encontram-se neste momento mobilizados para garantir a soberania e a paz da Venezuela. Simultaneamente, a diplomacia bolivariana da paz vai apresentar as correspondentes denúncias ao Conselho de Segurança da ONU em Nova York, ao secretário-geral da ONU em Nova York. Ou seja, Venezuela em nota agora afirmando que na manhã deste sábado vai recorrer aos organismos internacionais como a ONU e também a CELAC, exigindo a condenação e a responsabilização dos Estados Unidos. O presidente venezuelano Nicolás Maduro determinou agora que todos os planos de defesa nacional sejam implementados imediatamente, no momento e nas circunstâncias adequadas, em estrita conformidade com o previsto na Constituição do país. Nesse sentido, segue a nota, o presidente Nicolás Maduro assinou agora nessa madrugada e ordenou também a implementação do decreto que declara estado de comoção externa em todo o território nacional da Venezuela, para, segundo o governo venezuelano, proteger os direitos da população, o pleno funcionamento das instituições republicanas e também passar imediatamente à luta armada, ou seja, Nicolás Maduro está convocando a milícia que ele armou há cerca de 3, 4 meses atrás e que nós acompanhamos aqui na programação da Jovem Pan, conclamando o povo venezuelano que foi armado a lutar por aquilo que ele chamou de defesa e soberania do país e para derrotar ainda o que ele chamou de agressão imperialista. Da mesma forma, Nicolás Maduro, nessa nota, também ordena o imediato deslocamento do Comando para a Defesa Integral da Nação e dos órgãos de direção para a defesa integral em todos os estados e municípios do país. Então, essa é a nota deste momento, 4 horas da manhã, 8 minutos aqui nos Estados Unidos, portanto, 6 horas da manhã com 8 minutos pelo horário de Brasília. O governo venezuelano, nesse momento, acaba de se pronunciar oficialmente sobre essa chamada assim agressão militar norte-americana. Eu reforço aqui que as forças de segurança do regime de Nicolás Maduro estão neste momento, eu estou acompanhando a VTV, que é a TV venezuelana, é a TV estatal, é a TV que serve como porta-voz do governo, Patrícia. Nesse momento a VTV está mostrando uma imagem que chama muito a atenção, que é as forças de segurança do regime de Nicolás Maduro criando um cordão à volta do Palácio de Miraflores, onde supostamente Nicolás Maduro estaria dormindo, né? Eles estão impedindo os veículos de se aproximarem e estão tentando aí, né, neutralizar, proteger Maduro de alguma forma. Patrícia. A gente acompanhou aí nos últimos meses esse período de tensão dos Estados Unidos contra a Venezuela. Seria o pretexto de combater o narcotráfico, mas muitos analistas falam sobre as reservas de petróleo e minerais raros, né, que existem nas terras aí venezuelanas. Eliseu, o que a imprensa internacional fala sobre esse ataque nesse sentido, para além aí de tentar derrubar esse regime, né, ditador e também essa questão do narcotráfico? Existe algum interesse americano nessas terras e também nesse petróleo? Sim, Patrícia, existe sim, viu? Inclusive, o presidente dos Estados Unidos, o próprio Donald Trump, já confirmou isso, salvo engano, no início desta semana passada, um pouco antes ali do Réveillon, do Ano Novo, que o petróleo venezuelano seria, na verdade, dos Estados Unidos. Essa frase dele repercutiu no mundo inteiro e, obviamente, caiu como uma bomba lá em Caracas. Como essas bombas que estão nesse momento já passam de pelo menos 14 pontos de explosão nesta manhã, de acordo com a agência internacional de notícias Reuters, não apenas em Caracas, capital da Venezuela, mas em diversas outras cidades e estados do país. Sim, Patrícia,
Ainda te respondendo, Donald Trump teria interesse não apenas em coibir o tráfico internacional de drogas, o narcotráfico, como também, obviamente, reposicionar a Venezuela e, ao mesmo tempo, dar um recado para os países vizinhos do Bloco Sul da América Latina, que esses países precisam se voltar novamente para os Estados Unidos. Há cerca de 2-3 semanas para trás, Patrícia, nós trouxemos aqui na programação da Jovem Pan que o Donald Trump assinou uma ordem executiva reativando uma lei de 1908, uma lei que foi criada pelos Estados Unidos para declarar soberania sobre todos os países da América. O que isso significa? Pelas palavras da lei, se os Estados Unidos estivessem em risco, eles poderiam acionar essa lei e toda a América seria Estados Unidos da América. Naquela ocasião, era para se defender da Europa, era para se defender da Rússia. Agora, o inimigo é outro. O inimigo é a China. Tem nome. A China é o principal motivo de toda essa movimentação americana aí na América Latina e também em outros países do mundo. Então, existe um desejo claro de Donald Trump de ter acesso ao petróleo, aos minerais raros da Venezuela e trazer para cá, para os Estados Unidos. Mas também existe o desejo dele de reposicionar não apenas a Venezuela, como todos esses países da América Central e Latina, como polos americanos e interromper ou frear de alguma forma esse crescimento chinês na região. E aí a gente fala do crescimento chinês, por exemplo, no Brasil, por exemplo, na Venezuela. A Venezuela estaria exportando petróleo para a China, para a Rússia e para Cuba. Aliás, falando em Cuba, ao longo dessa semana, uma frase me chamou muita atenção, que foi dita pelo secretário de Estado Marco Rubio, braço direito de Donald Trump, responsável pela chancelaria americana. Ele disse o seguinte: se a Venezuela cai, se a Venezuela cai, Cuba também cai. Vale lembrar que Marco Rubio vem de família cubana, fala espanhol fluentemente, é um defensor de todas essas situações, de todas essas intervenções, vou usar essa palavra, que o governo norte-americano está fazendo em países da América Latina a fim de atrair novamente a atenção e fazer com que os Estados Unidos sejam o principal parceiro desses países. Então essa frase, quando Marco Rubio diz, se a Venezuela cai, a Cuba cai também junto, é um recado ao país dele, é um recado ao país também onde está a família dele. E Cuba recebia petróleo da Venezuela. E agora, sem esse petróleo da Venezuela, Cuba cai, em outras palavras, como Marco Rubio disse. Nessa ocasião, eu trouxe a informação aqui na Jovem Pan que um militar do alto escalão do Pentágono havia me confirmado, ou seja, fonte nossa, fonte da Jovem Pan, que um ataque poderia acontecer a qualquer momento, que todos os militares já haviam recebido ordem, um alerta para retirar familiares e amigos da Venezuela, porque esse seria um segundo ponto. Inclusive, a frase que a gente trouxe no dia, e eu me recordo vividamente aqui, foi o seguinte: agora não tem mais para onde correr. Ou Donald Trump ataca a Venezuela, ou literalmente ele vai ter que colocar o rabo entre as pernas. E conhecendo Donald Trump como a gente conhece, eu também trouxe essa informação no ar, ele não gosta de perdedores e ele não gosta de ser um perdedor. Então, avançar seria a única opção. Avanço esse que a gente está vendo neste momento. Aliás, esse mesmo militar, nesse final de semana do Ano Novo, Patrícia, Matos e você que nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan, também me relatou que o que atrasou essa operação que a gente acompanha hoje, agora, neste minuto, e que continua acontecendo lá em Caracas, na Venezuela, esse bombardeio, só não aconteceu antes por conta do mau tempo na região. Esse teria sido o motivo, vou usar entre aspas, do atraso do ataque americano à Venezuela, que a gente acompanha agora ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Aliás, nesse momento a VTV traz relatos de que o quartel de La Montana, onde repousam os restos mortais de Hugo Chávez, foi bombardeado. A VTV, nesse momento, traz essa informação. A VTV é a TV estatal venezuelana. A FAA, que é a Federação de Aviação Civil aqui dos Estados Unidos, proibiu, Patrícia, Matos, voos dos
Estados Unidos, voos comerciais dos Estados Unidos no espaço aéreo venezuelano na última semana, devido à atividade militar em curso. Era esse o alerta e nós trouxemos aqui na Jovem Pan, ou seja, já era um prenúncio do que estava por vir. Segundo a rede de TV norte-americana NBC e Telemundo, uma mensagem que circula agora, neste momento, nas redes sociais, afirma que teriam ocorrido diversas ofensivas militares, bombardeios simultâneos em bases aéreas, quartéis, prédios do governo e aeroportos em Caracas e também em outras cidades, além do registro de apagões elétricos e ativação do plano de defesa presidencial. Nesse momento, ninguém sabe onde está Nicolás Maduro. Ele muito provavelmente foi evacuado do Palácio Miraflores, como a gente estava acompanhando agora aqui através da televisão. Tinha uma grande força militar, um aparato grande, uma tentativa, obviamente, de protegê-los. E agora vem essa informação que a gente consegue. Vamos lá, o que teria acontecido ou o que estaria acontecendo agora, neste momento, em Caracas? La Carlota, base militar de La Carlota, fica ao leste de Caracas, segundo a NBC Telemundo, foi bombardeada e ficou completamente inabilitada, ou seja, fora de operação. Vale lembrar que esse aeroporto a qual essa mensagem se refere não seria o aeroporto internacional de Caracas, não é o aeroporto civil. Pelo menos as agências internacionais de notícias e a mídia local venezuelana não confirma que o aeroporto internacional de Caracas foi bombardeado, e sim a base aérea de La Carlota. Essa base aérea, ela serve como um importante ponto de apoio para voos militares e também voos políticos, né? A classe política usa avião militar lá na Venezuela e por isso, muito provavelmente por isso, essa base militar, esse aeroporto foi bombardeado e está agora fora de operação. Matos, a gente tem outras informações aqui, mas eu vou abrir espaço para pergunta, porque eu acho que a gente tem muitas dúvidas sobre tudo isso que está acontecendo na Venezuela nesse momento, né? Exatamente, né, Eliseu? A questão também, os Estados Unidos já assumiram todos esses ataques? Houve uma repercussão aí no seu país? Os Estados Unidos ainda não se pronunciaram oficialmente, Matos. Agora há pouco, a gente começou a acompanhar toda essa situação por volta ali de 1h30, 1h40 da manhã, pelo nosso horário aqui da costa leste americana. Portanto, antes das 2 horas da manhã, foi quando eu fui acionado e a nossa redação também, para a gente entrar com esse breaking news, com esse plantão urgente aqui na programação da Jovem Pan. Imediatamente eu acionei a Casa Branca e a gente não obteve resposta até agora. Eu ouvi de colegas jornalistas que estão lá no plantão que está um pandemônio, uma verdadeira correria por lá, porque essa decisão ela teria sido tomada daqui do sul da Flórida. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele trabalha daqui, da casa, da mansão que ele tem em Mar-a-Lago, que fica a poucos quilômetros daqui de onde falamos ao vivo. Ele, de quinta até segunda-feira, geralmente ele fica aqui, perto da família. Ele construiu um anexo em um prédio e a Casa Branca vem parcialmente para cá, vem alguns funcionários para trabalhar. E aí, obviamente, precisam se comunicar, né? Os dois pontos importantes, né? Casa Branca na capital americana e a Casa Branca 2, ou o ponto de apoio 2 de Donald Trump, que é a mansão dele em Mar-a-Lago. Essa ordem foi dada daqui, do sul da Flórida, e pessoalmente por Donald Trump, pelo menos é o que me garante as fontes com as quais eu conversei ao longo dessa madrugada lá na capital americana, Washington, D.C. Donald Trump está acordado, está acompanhando e foi ele que deu a ordem. E ele estaria acompanhado de Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano, braço direito dele, estaria neste momento, inclusive aqui. Vale lembrar que o Marco Rubio é de Miami, ele é senador pelo estado da Flórida e foi alçado a líder da diplomacia americana e é, Matos, um dos grandes responsáveis por todas essas mudanças relacionais dos Estados Unidos com diversos países do mundo, inclusive com o Brasil. O tarifaço veio
de Marco Rubio. E Marco Rubio, até este momento, não retrocedeu com relação a partes das tarifas e continua afirmando que elas são, sim, de fato necessárias, não apenas para o Brasil, mas para outros países do mundo, para que eles se voltem aos Estados Unidos. A gente acabou de receber a informação aqui, Matos, de que o Palácio Federal Legislativo, que é o parlamento da Venezuela, foi atingido, foi bombardeado agora. Ele fica no centro da capital, Caracas. E segundo a rede de TV norte-americana NBC Telemundo, foi bombardeado agora há pouco. O Forte Tiuna, que é a maior base militar da Venezuela, que fica ao sul de Caracas, também sofreu bombardeio e ficou severamente danificada. El Hatillo, que é um município da Grande Caracas, fica ali ao sul da capital, um aeroporto local que serviria como base, ponto de apoio para voos militares e que supostamente, inclusive, segundo a Casa Branca, ao longo da última semana, esse aeroporto estaria sendo utilizado até para o tráfico internacional de drogas, ele também foi atacado. Então a gente tem agora 2 bases aéreas importantes danificadas e um aeroporto local, um aeroporto municipal que serviria para o Cartel de los Soles, que segundo a Casa Branca é chefiado por Nicolás Maduro e serve como importante base de apoio de tráfico internacional de drogas. Então, segundo a NBC Telemundo, temos bombardeios em várias zonas de Caracas, inclusive em aeroportos, e agora essa confirmação de que um aeroporto pequeno, um aeroporto menor, mas civil, que estaria sendo utilizado por narcotraficantes, também foi destruído. Barquisimeto, que é a capital do estado de Lara, fica na região centro-oeste do país, da Venezuela, uma suposta base de caças F-16 teria sido bombardeada. Vale lembrar que a Rússia é uma parceira, a Rússia é um país aliado da Venezuela e muitos dos equipamentos militares venezuelanos vêm da Rússia. Então, esse bombardeio em Barquisimeto, capital do estado de Lara, nessa base de caças F-16, também teria um motivo, que é o quê? Impedir que os caças russos levantem voo e aí realmente uma guerra muito maior se intensifique nos ares da Venezuela. Charalave também, que é uma cidade do estado de Miranda, fica ao sul de Caracas. Segundo essa mensagem, um aeroporto privado teria sido bombardeado agora há pouco e inabilitado. E as imagens da internet também mostram que até partes do castelo do Palácio de Miraflores também teriam sido bombardeadas nesse momento. Vale lembrar que a gente segue checando a veracidade dessas imagens, porque como essa situação é uma situação em andamento, as coisas estão acontecendo agora, existe uma possibilidade de desencontro de informações, de números incorretos, né? Obviamente, vocês imaginam, é um estado de guerra, é um país inteiro sendo mobilizado no meio da noite, no meio da madrugada, como quem nos acompanha por imagens no digital e na televisão conseguem conferir. Para você que nos acompanha pela rádio, nesse momento as imagens que a gente traz mostram a cidade, Caracas, capital da Venezuela, sendo bombardeada por diversos caças norte-americanos. Nas imagens há pelo menos 9, 10 caças diferentes, helicópteros também sobrevoando a capital. Então, por isso, há diversas zonas de Caracas com apagão elétrico, viu? Regiões como Santa Mônica, Forte Tiuna, Los Teques, 23 de Janeiro estão neste momento sem energia elétrica, o que só causa mais pânico aos moradores e, obviamente, correria, né? Vocês imaginem ser acordado com a sua família no meio da madrugada com um bombardeio. A primeira coisa que as pessoas tendem a fazer é correr, tentar fugir, se proteger, né? E é isso que os venezuelanos estão tentando fazer nesse momento. A televisão, nesse momento, o Telemundo, mostra imagens de ataques armados que estariam acontecendo no centro da cidade, ou seja, milícia contra milícia. Vale lembrar que existe a milícia montada por Nicolás Maduro para defender o país, para defendê-lo, defender aquilo que ele chama de soberania nacional, mas existem os dissidentes. Nesse momento, a rede de TV Telemundo mostra imagens de ataques
armados acontecendo no centro de Caracas, ou seja, população civil em risco e entrando numa pane, né? Morador lutando literalmente contra morador nesse momento. A Higuerote, que é uma cidade costeira que fica no estado de Miranda, também teve agora há pouco, informação de minuto, 4 horas da manhã com 25 minutos, portanto 6 horas da manhã com 25 minutos pelo horário de Brasília. A cidade costeira do estado de Miranda teve a sua base militar de helicópteros bombardeada agora, neste momento, bombardeada e inabilitada. A deputada americana Maria Elvira Salazar acabou de fazer um post em suas redes sociais e ela disse o seguinte, traduzindo para o português: viva o povo glorioso da Venezuela. Maria Elvira Salazar é uma defensora das liberdades, especialmente nos países do Bloco Sul. Tem sido uma voz aqui nos Estados Unidos, no Congresso, no Senado, nas redes sociais, relacionada aí a países como Cuba, Venezuela, inclusive o nosso país, inclusive o nosso Brasil. Atenção, Matos, atenção, Patrícia, atenção você ligado na programação da Jovem Pan. O presidente dos Estados, Donald Trump, acaba de fazer um post. Ele diz que os Estados Unidos da América acabaram de fazer um ataque de larga escala contra a Venezuela e contra o líder venezuelano, o presidente Nicolás Maduro, que estava, segundo o presidente dos Estados, Donald Trump, nessa nota, junto com a esposa dele. Ele foi capturado e levado para fora do país. Então, Donald Trump, nesse momento, atenção, você que acompanha a programação da Jovem Pan, Donald Trump, nesse momento, acabou de fazer um post em sua rede social, a Truth Social, falando sobre esse ataque que ainda segue acontecendo neste momento, na madrugada deste sábado, na Venezuela. Os Estados Unidos atacaram a Venezuela e agora é informação oficial, confirmada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que os Estados Unidos atacaram a Venezuela e que Nicolás Maduro foi capturado e já saiu, já foi retirado do país dele. Eu estou, nesse momento aqui, tentando ter acesso a esse post de Donald Trump para a gente trazer essa informação aqui na íntegra para a nossa audiência. Mas o que a gente tem nesse momento já é uma confirmação, portanto, oficial de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Ele afirma, né, que o país, sim, atacou a Venezuela. Eu acho que eu tive acesso aqui agora e eu vou conseguir ler e traduzir, né, na íntegra para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. É informação de minuto, é informação de momento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirma através de um post que o país atacou a Venezuela na madrugada deste sábado e que Nicolás Maduro, o presidente venezuelano, que estava junto com a sua esposa, foram capturados e levados para fora do país. Donald Trump prometeu ainda que a operação deve acabar em alguns minutos e que todos os detalhes desse ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela vão ser conhecidos logo mais, a partir das 11 horas da manhã, pelo horário local aqui da costa leste dos Estados Unidos, portanto, meio-dia, 1h da tarde, pelo horário de Brasília. Vocês aí no Brasil estão 2 horas à nossa frente, então 2 horas da tarde, pelo horário de Brasília, Donald Trump vai conceder uma entrevista coletiva ao vivo, vai fazer um pronunciamento oficial da nação, direto da residência dele em Mar-a-Lago, para trazer todos os detalhes sobre essa operação. Então, traduzindo para o português a nota oficial de Donald Trump, os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e o seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado juntamente com a sua esposa e retirado do país por via aérea. Essa operação, segundo Trump, foi realizada em conjunto com as forças de segurança dos Estados Unidos. Mais detalhes serão divulgados hoje, a partir da 1h da tarde, pelo horário de Brasília, em Mar-a-Lago. Ou seja,
Donald Trump já se posicionando sobre esses ataques, sobre essas explosões que ainda seguem acontecendo em Caracas. Há relatos de pelo menos 14 pontos de explosões em diferentes estados, em diferentes cidades, sobretudo com foco em Caracas, capital da Venezuela. A gente vai seguir daqui, Patrícia, Matos, acompanhando todas essas atualizações, porque agora há uma grande expectativa de que, a reboque da fala do presidente do país, a reboque da fala de Donald Trump, que outras autoridades, apenas aqui dos Estados Unidos, mas de outros países do mundo, também falem a respeito. Então, existe aí uma chance muito grande de, agora já nos próximos minutos dessa manhã, outras autoridades trazerem aí, né, informações e se posicionar sobre essa situação que acontece nesse momento, reforço, lá na Venezuela. Então, informação de momento, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, confirma: os Estados Unidos realizaram um ataque de grande escala contra a Venezuela nessa madrugada e o presidente venezuelano, o líder do regime venezuelano, Nicolás Maduro, foi capturado junto com a esposa dele e retirado do país por via aérea. Agora fica a expectativa para essa grande fala de Donald Trump, para esse pronunciamento à nação que deve acontecer hoje, na tarde de hoje, por volta ali de 1h da tarde, pelo horário de Brasília. Donald Trump deve falar, portanto, a respeito dessa situação com a Venezuela, que, aliás, a gente vem acompanhando aqui ao longo da programação da Jovem Pan há cerca de 3 meses, desde que essa mega operação militar começou em águas internacionais, no Mar do Caribe e também no Mar do Pacífico, a princípio tão somente para coibir o tráfico internacional de drogas. A comunidade internacional se posicionou, como a gente também acompanhou aqui na programação da Jovem Pan, né? E agora Donald Trump deu o sinal verde e a Venezuela está sendo atacada nesse momento. Ainda não há previsão para que esses bombardeios acabem. A gente está aqui dos Estados Unidos, mas estamos falando com pessoas na Venezuela, estamos acompanhando o noticiário local, e a informação que a gente tem agora, neste momento, 4h da manhã, com 32 minutos na costa leste do país, aqui dos Estados Unidos, 6h da manhã com 32 minutos pelo horário de Brasília, a Venezuela segue sendo bombardeada. Ainda há relatos em diversas partes do país de bombardeios que estão acontecendo lá na Venezuela nesse momento. Outras autoridades do mundo estão se posicionando com relação a isso. Patrícia, agora há pouco, inclusive, só para a gente terminar e eu te entregar, a gente tem algumas atualizações de autoridades do mundo que falaram. O Gustavo Petro, da Colômbia, já falou a respeito também, e a gente tem, salvo engano, o México falando a respeito. E aí eu quero só trazer essa atualização, porque já são outras autoridades de outros países, né, se posicionando. Então vamos lá, não foi México, perdão, foi erro meu aqui, Cuba, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, agora há pouco fez um post em sua rede social e disse o seguinte, abre aspas: Cuba denuncia e exige urgentemente a reação da comunidade internacional contra os ataques criminosos dos Estados Unidos à Venezuela. A nossa zona de paz está sendo brutalmente atacada. Terrorismo de Estado contra o bravo povo venezuelano e contra a nossa América. E ele termina a mensagem dele dizendo: pátria ou morte, venceremos. O presidente de Cuba convocando os venezuelanos para irem às ruas e lutarem contra os militares americanos. Quem também falou agora há pouco foi Gustavo Petro. Ele disse o seguinte: neste momento os Estados Unidos estão bombardeando Caracas. Isso é um alerta para o mundo inteiro. Atacaram a Venezuela. Estão bombardeando com mísseis. A OEA e a ONU devem se reunir
imediatamente nota de Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Quem também agora acabou de se posicionar a respeito do ataque americano contra a Venezuela foi Bruno Rodrigues, que é o chanceler cubano. Ele disse o seguinte em nota: condenamos veementemente a agressão militar em curso dos Estados Unidos contra a Venezuela. Os bombardeios e as ações militares contra Caracas e outras localidades do país são atos covardes contra uma nação que não agrediu os Estados Unidos nem qualquer outro país. Então, essas são as notas oficiais de países parceiros da Venezuela que nessa madrugada já se posicionaram a respeito desse ataque. Patrícia, Matos. Eliseu, para além aí dessa questão geopolítica e econômica, né, que fizeram os Estados Unidos bombardearem aí a Venezuela, a gente sabe que quem sofre muito com esses ataques são civis. Dessas bases, né, a gente viu que foram bombardeados alguns locais estratégicos, né, do ponto de vista de energia elétrica, base militar, mas também a gente tem informações sobre alvo em locais em que havia só civis. A imprensa de Caracas já trouxe, por exemplo, qual é a movimentação nos hospitais, quantas pessoas ficaram feridas, porque justamente, né, quando o Brasil faz fronteira ali com Roraima e a Venezuela, essa crise, né, esses ataques, esse momento de tensão acaba impactando o Brasil também nesse sentido de imigração, né? Exatamente. Patrícia, a informação que a gente tem é aquilo que a gente está vendo, porque já há imagens disso que você está falando, exatamente disso. As zonas civis sendo bombardeadas neste momento pelos Estados Unidos lá na Venezuela. Um exemplo, a própria capital do país, Caracas, está sob ataque nesse momento. Bases militares, aeroportos privados estão sendo bombardeados, mas eles ficam próximos de áreas residenciais e é aí que está o risco. E por isso as imagens também mostram uma certa correria, um pânico nessas partes, nessas zonas, nessas áreas, principalmente da cidade de Caracas. Esse mesmo cenário deve estar acontecendo nessas outras cidades de outros estados que também estão sendo bombardeados simultaneamente neste momento. Um exemplo disso é uma informação que a gente recebe agora da VTV, que é a rede de TV estatal venezuelana. A VTV afirma que a casa do ministro da Defesa da Venezuela, o Vladimir Padrino López, foi bombardeada e completamente destruída neste momento. De acordo com fontes da Venezuela, a casa de Vladimir Padrino López, ministro da Defesa venezuelana, foi bombardeada e não há informações sobre ele ou sobre a família dele, já que ele está fora de sinal. Ninguém consegue falar com Vladimir Padrino López, ministro da Defesa venezuelano. Então, a gente segue acompanhando daqui e daqui a pouquinho eu volto para a gente atualizar essa situação, né, que acomete a Venezuela na manhã deste sábado, Matos. Sem dúvida.